Primeiro vamos começar fazendo um círculo para demarcar ali mais ou menos o tamanho da cabeça do personagem. Essa linha vai mostrar a direção que ele está olhando. Esse círculo menor ali vai definir ele vai definir mais ou menos ali onde é o plano do rosto do personagem. E assim a gente vai traçando a linha do queixo e o tudo mais. A linha que determina a clavícula, os ombros e o peitoral aqui do personagem. A partir disso a gente vai traçar algumas coisas por cima. A partir disso a gente vai traçar algumas linhas guia por cima que a gente vai determinar como a roupa desse personagem vai estar distribuída no corpo dele. No caso, esse aqui é o Madara e eu estou fazendo a linha com um pouco mais de pressão para vocês verem melhor na câmera e tudo mais. Não precisa ser tão forte assim, é o suficiente para você conseguir enxergar, já que é só um esboço. E a partir disso a gente vai traçando o cabelo. O cabelo do Madara é bem volumoso e ele tem muitas retas, então não é aquele cabelo ondulado, é aquele cabelo bem espetado, porém volumoso, bem comprido. E isso vai caber de você entender todas as características do personagem. Aqui ele está num olhar de 3/4, uma posição de 3/4, mas parte do rosto dele está sendo cobrida por metade do cabelo e a outra parte do cabelo está jogada para trás. Então vamos resolver isso da seguinte forma: a gente demarca o volume do cabelo passando a linha ao redor para onde mais ou menos ali o cabelo do personagem vai estar, e a partir disso a gente vai traçando as linhas através de retas, que é mais ou menos como é formado o cabelo do Madara. Você percebe que eu estou errando muito aqui o traço, algumas mechas do cabelo e tudo mais. Mas temos essa liberdade de errar no esboço, já que é o esboço, vamos errar. E o único problema de errar no esboço é errar o suficiente para que acabe comprometendo o desenho. Isso não é legal, não é interessante. A armadura do Madara são placas que cobrem o corpo dele. É igual uma placa samurai mesmo. Mas essas placas são ligadas através de uns fios, que são esses fios que... como se fosse um casco de algum tatu, por exemplo. É mais ou menos isso. E essas placas vão cobrir o ombro e parte do abdômen dele. E por baixo disso ele tem uma roupa preta. Mas não é como se nós precisássemos pintar literalmente o preto que está ali. Simplesmente o contorno de tudo isso já é o suficiente para dar a entender que é o Madara. Então eu vou tentar me limitar somente a isso, entende? Na questão do olho, eu vou tentar desenhar o Madara como se ele estivesse com a reencarnação impura, ou seja, o olho vai ser completamente preto, somente com Sharingan à mostra. E para isso eu fiz um olho básico ali. Aí você percebe ali que a cara do Madara você está sendo dividida em dois. Mas mesmo assim, o olho está numa perspectiva ali que, se fosse para colocar um outro olho na parte que está coberta do rosto do Madara, ele teria uma distorção em relação a esse primeiro olho. Seria um pouco diferente. Então a gente tem que estar atento a isso também. Caso o seu personagem ou seu desenho queira ou esteja pedindo esse tipo de distorção do olho, ele vai ficar um pouco mais arredondado de acordo com a perspectiva que é uma perspectiva ali de 3/4 da cabeça. Ele está virada um pouco para o lado, entende? Muitas pessoas, quando vão desenhar, não tem nenhum tipo de referência para fazer seu personagem. Mesmo que você já tenha visto esse personagem diversas vezes, não é certeza que você vai lembrar de todos os detalhes dele. E o que acontece? A pessoa desenha o negócio tudo errado, sem uma lógica específica. Uma outra coisa que as pessoas costumam desconsiderar quando está fazendo algum desenho é as referências. Nesse desenho aqui eu usei uma referência. Por que eu faço isso? Simples. Ninguém consegue lembrar de todas as características de um personagem de cabeça. É como... imagina você desenhar algo que você nunca viu na vida. É a mesma coisa, só que você viu dessa vez. Tipo, quando você quer desenhar algo, por exemplo, uma árvore, você vai se munir de referências sobre uma árvore. Quando você vai desenhar um cachorro, um gato, você também tem que ter referência sobre isso, mesmo que você já tenha desenhado várias vezes. Por quê? Imagina a seguinte analogia. Fala uma palavra em mandarim que você nunca ouviu na vida.
Felicidade, por exemplo. Fala felicidade em mandarim. Você só vai conseguir falar felicidade em mandarim se você já teve uma experiência com essa língua. Se você nunca teve, como é que você vai falar essa palavra? É exatamente a mesma coisa. Se você nunca desenhou algo ou nunca viu algo, como é que você vai desenhar esse algo? Entende? O mesmo vale para desenhos autorais, que não teve referência, digamos assim, entre aspas, que, por exemplo, algo que você imaginou ou sonhou, que eu gosto de desenhar algo que eu já sonhei. Eu já mostrei aqui para vocês um desenho de um lugar ali que eu sonhei, tive no sonho. A única referência que eu tinha era do sonho, mas de resto, eu não sabia como preencher as lacunas que eu não conseguia lembrar, sendo que eu só tinha sonhado uma única vez. O que eu fiz? Eu preenchi essas lacunas com referências. Tipo, não dá pra você criar algo do zero. Por exemplo, tenta criar uma palavra do zero, uma palavra do zero. Você vai se basear naquilo que você já sabe, nas vogais que você já sabe e nas conjunções que você também já sabe. Então não dá para criar algo do zero, você simplesmente vai partir de algo que já veio antes, e esse antes nós chamamos de referência, entende? Outra coisa que você também tem que aprender são os fundamentos do desenho. Em particular, eu gostaria de destacar aqui olha, tudo que existe no mundo, no universo, ele tem uma forma geométrica específica. Por exemplo, a televisão da sua casa, ela é um retângulo. Espero que seja. Ela é retangular, mas ela se assemelha com um paralelepípedo, porque ela tem altura, largura e profundidade. Ela se assemelha com um paralelepípedo. Se você não souber desenhar um paralelepípedo, você não vai saber desenhar uma televisão. Tudo isso em perspectiva. Por quê? Porque tem que haver a perspectiva. Se não houver essa perspectiva, onde espaço que o teu desenho iria estar? Todo desenho está numa perspectiva. Qual o problema? É que a gente se escora, digamos assim, a gente se apoia em um determinado ângulo e faz somente aquilo. Deixando a perspectiva de lado e falando sobre as formas, toda forma geométrica se assemelha a outra. Por exemplo, o lápis que eu estou segurando, ele se assemelha com um cilindro. Até a geladeira da tua casa parece um cubo, entende? Se você prestar atenção, realmente ela parece um cubo, só que com suas próprias características. Ou seja, uma forma geométrica sempre vai parecer outra mais básica. Nós desenhamos a forma mais básica e depois colocamos por cima disso todas as características de uma forma geométrica mais complicada, complexa.